Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 2, dois versículos tão somente, o 9 e o 10. Não faça mais isso não, viu, Douglas? Faça mais isso não, que o pastor aqui está meio... O pastor for fazer as caretas que o Douglas fez para carregar o ministério, eu vou dizer, viu? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho para agora, até agora, né? Aí é aquele milagre lá em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Amém? Ele foi convidado para uma festa, irmãos. E o interessante, irmãos, que nós também gostamos de festa, amém? Porque desde pequeno, irmão, nós somos apresentados a festas, né? Quando a gente é criancinha, ali logo que faz um aniversário, nossos pais fazem ali uma festa, convidam os amigos. Mesmo quando o bebê já nasce, a família já faz uma festa ali, se confraternizando, irmãos. E aí, irmãos, são muitas festas que nós participamos no nosso calendário. Hoje mesmo nós estamos aqui nessa festa maravilhosa, final de ano. Então nós, como cristãos, nós também gostamos de festa, irmãos. Amém? Mas por que existe tanta festa, irmãos? É porque o ser humano, irmãos, ele nasceu, né, e foi criado, nós todos, nesse ritmo, e gostamos de festa. E também, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus festivo, ele gosta de festa. Há quem pense, irmãos, que Deus é um Deus severo, um Deus que não se agrada de rir, nem de festa, nem de alegria. É um Deus que está sempre com um cajado na mão, né, só para bater. Mas isso não é uma verdade, irmãos. Nosso Deus, ele gosta de festa, irmãos. Aliás, o nosso Deus, ele é o dono da verdadeira alegria, amém, irmãos? Quando a gente vê no Salmo 16, versículo 11, a gente pode compreender essa verdade, que o nosso Deus é o Deus da verdadeira alegria. Diz assim, ó: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença de quem, irmão? De Deus, a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então, na presença de Deus, irmão, sempre vai ter alegria. E onde tem alegria, irmãos, a gente está em festa, amém, irmãos? Algumas pessoas pensam que só pode ter festa, irmãos, se for rodeado de outras coisas. Não, a gente, irmãos, que faz parte aqui da convivência da igreja, por exemplo, ontem, né, nós fizemos aqui uma festa, né, irmãos? A mesa estava colocada ali, tinha café, tinha leite, tinha bolo, tinha pão, tinha biscoito, tinha... Então, naquele momento ali, nós nos confraternizamos, era uma alegria, um brincava com o outro, um conversava com o outro. São momentos de festa, é uma festa diferente, né? Então, irmãos, Deus, na presença de Deus, há alegria, irmãos, há festa. E Deus mesmo, ele estabeleceu várias festas. Quando a gente vê aqui na Bíblia, ele lá no Monte Sinai, ele estabeleceu algumas festas que ocorrem durante o ano. São festas bíblicas, como a Páscoa, como o Pentecoste, né? Que é a festa das colheitas, dos tabernáculos. Então, irmãos, se a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver que Deus é um Deus festivo, tá certo? Quando a gente vê, irmãos, lá em Lucas 15, tem 3 parábolas, e as 3 parábolas,
terminam com festa. Quando a mulher acha a dracma perdida, ela chama os vizinhos e faz uma festa, né? Quando o filho retorna para casa, o pai faz uma festa. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele também faz uma festa. Tudo termina em festa. A palavra de Deus também diz, irmãos, que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Você já pensou nisso, irmãos? Quando a gente se arrepende, irmãos, tem uma festa no céu por causa da conversão, por causa que a pessoa reconheceu que precisa de Deus, irmãos. Então, queridos, Deus gosta de festa, irmãos. O Salmo capítulo 30, versículo 11 diz o seguinte, olha. Vamos ler aqui o Salmo 30, versículo 11. O que acontece também quando nós nos convertemos, né? Tornaste o meu pranto em dança alegre. Ou seja, antes eu chorava, hoje eu choro, mas é de alegria, amém? Então, irmãos, tornaste o meu pranto de tristeza anteriormente em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Porque o pano de saco era o que os judeus jogavam em cima dele quando havia uma tristeza extrema, né? Jogava cinza. Mas hoje nós não carregamos mais pano de saco, irmão. Hoje nós carregamos a alegria do Senhor nas nossas vidas, né? Para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre, porque hoje, irmãos, eu tenho uma verdadeira alegria no meu coração, porque hoje, irmãos, nós vivemos numa festa constante, que é a presença de Deus. A presença de Deus nos traz a verdadeira alegria, irmãos, e nós não precisamos mais nos iludir com algumas coisas, amém, irmãos? Então, irmãos, quando nós lemos esse texto, que Jesus foi numa festa, e ali, irmãos, Jesus vai àquela festa, e há uma preocupação, porque o vinho vai acabar. E aí, Jesus, a mãe de Jesus é procurada, depois ela conversa com Jesus, e Jesus manda encher algumas talhas de água, e ali ele transforma aquelas talhas d'água em vinho. E quando aquele que é experiente em experimentar vinho, ele fica abismado, porque aquele vinho é tão gostoso, saboroso, tão de primeira qualidade, que ele chega para o dono da festa, o noivo, e diz: rapaz, todo mundo faz o seguinte, pega o vinho bom, vai servindo, quando o pessoal já estão aí muito alegre, ele vai colocando o vinho ruim, as pessoas não percebem, mas você não, você colocou logo o vinho bom, logo o vinho mais saboroso, logo o vinho de primeira qualidade. Então, queridos, ali, irmãos, eles viram que aquele vinho ali era um vinho muito bom, e aquele mestre, irmãos, sem querer, ele aponta para uma verdade espiritual. Que verdade espiritual é essa? E essa verdade espiritual que eu quero meditar com você esta noite, amém ou não amém, irmãos? Há uma verdade espiritual que nós tiramos dessa festa, irmãos. Essa festa que Jesus foi, ele simboliza duas festas ao mesmo tempo. Uma festa onde há primeiro um vinho bom, mais ilusório, né? Porque ao acabar esse vinho bom, é servido um vinho ruim. A pessoa experimenta esse vinho bom, mas ele, depois que as suas emoções, depois que os seus sentidos são inebriados com esse vinho bom, aí vem um vinho ruim. Mas há uma outra festa, irmãos, que é servido o vinho bom no começo, no meio e no fim, que foi o vinho que Jesus fez com que aparecesse ali e fosse servido. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então há duas festas, irmãos. Há no sentido espiritual, agora eu vou começar a falar no sentido espiritual sobre essas duas festas. Há a festa que Jesus, irmãos, desde o princípio, ele serve para nós o que é bom. É uma festa preparada pelo Senhor. Mas há uma festa, irmãos, que é o inimigo que prepara. O diabo é que serve, irmãos. E há uma diferença, irmãos, dessas duas festas, irmãos. A que Deus oferece e a que Satanás oferece. E nós devemos entender, irmãos, que Satanás
é o nosso adversário, e o adversário de Deus, amém? A gente sabe que Satanás, irmãos, antes dele ser um anjo caído, ele era um ministro de louvor, ele louvava a Deus, ele estava na presença de Deus, mas quando o coração dele, irmãos, o orgulho domina, e ele quer tomar o lugar de Deus, ele é lançado aqui para esta terra. E aí, queridos, ele se rebela contra Deus, foi expulso, ele foi banido da festa contínua no céu, porque na presença de Deus há alegria, amém? E o que é que ele faz agora, irmãos? Ele quer imitar tudo o que é de Deus. Tudo que é de Deus, o inimigo quer imitar. Se o Senhor, pelo seu sangue poderoso, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós. O que o inimigo faz, irmãos? Ele vai e começa a fazer com que as pessoas venham derramar sangue de animais em encruzilhadas e dizer que ali aquele sangue tem algum poder também. Mas por quê? Porque ele é invejoso, ele quer copiar de Deus, ele quer imitar a Deus. E ele quer, em tudo, irmãos, ele quer imitar Deus, inclusive nas festas. As festas de Deus são festas de glorificar ao Senhor, são festas alegres, são festas que não têm ilusão, mas o inimigo, irmãos, ele fez também algumas festas, e as festas dele são muito indiferentes das festas de Deus. Vamos observar aqui 3 fatores, irmãos, para que nós possamos ter o entendimento quem é Satanás. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, o inimigo, ele promove o pecado. E se ele promove o pecado, as festas deles, irmãos, vai ter o pecado como oferenda, como oferta. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 13 ao 18. Provérbios 9, do 13 ao 18. Diz o seguinte, olha como ele oferece o pecado, irmãos. Ele diz o seguinte, leia comigo, olha. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Ele está falando da loucura, amém? Senta-se junto à porta de sua casa, mas ele está falando, irmãos, da mulher. Aqui é uma louca no sentido de que ela vai oferecer o pecado. Ela senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho, olha a tentação, quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Até o 18, é? Então, irmãos, o que é que acontece aqui, irmãos? Há uma tentação, né? A mulher convida os homens, dizendo, olha, o que a gente faz escondido é melhor. Aquilo que a gente aproveita é muito melhor. As pessoas que vão passando no caminho, e ela vai com a tentação. Porque o diabo, irmãos, ele oferece o pecado. E aí, irmãos, é que vem o perigo, porque isso aqui é a isca que coloca no anzol. Preste bem atenção, irmãos. Os pescadores, quando vão pegar peixe com anzol, o que eles fazem? Eles escondem o anzol, eles botam uma isca para atrair o peixe. O peixe olha aquela isca, vê que é maravilhosa, tem atração por ela, e o que acontece, irmãos? Ele é fisgado. Eu sei, irmãos, porque eu já peguei um bocado de cará aí em alguns açudes, amém? É uma armadilha, irmãos. O peixe é ludibriado por aquela isca. As festas que Satanás promove são assim, irmãos. As festas que Satanás promove são assim. Você vê que elas são coloridas, elas são bem enfeitadas, elas têm uma música ritmada,
são atraentes, são sedutoras, irmãos, as festas que o inimigo apresenta. Mas o inimigo nunca vai contar a programação toda dessa festa. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que estão sendo atraídas pelas festas do mundo. Eu fiquei muito triste agora recentemente que o show da Madonna no Rio de Janeiro, misericórdia, um ritual satânico, e ver alguns crentes ali, irmãos, homens conhecidos como homens de Deus, ir para aquele show. Então são atraídos, irmãos, pela isca, pelo anzol. E essas pessoas, irmãos, que estavam ali foram flagradas, elas nunca mais vão ser a mesma, irmãos, porque perderam a credibilidade, porque foram ludibriados pelo anzol, pela isca que estava no anzol, e caíram nesse engodo. Então o inimigo, irmão, ele sempre vai apresentar festas para nossas vidas, coisas que são coloridas, atrativas, que possam até querer mexer conosco, irmão, mas ele não conta a programação toda, porque a programação toda, irmão, nós vamos cair no anzol, irmãos, porque ali é só a isca, irmãos. Amém, irmãos, ou não amém? Segundo, irmãos, a gente viu que o inimigo, ele oferece festas que são atrativas, né? Mas essas festas promovem o pecado. A segunda coisa que ele faz, irmãos, ele nos faz ter uma apatia espiritual. Se a gente faz parte dessas festas, se a gente é seduzido por essas festas, a gente vai ficar com apatia espiritual. O que é apatia, irmãos? É uma negligência, irmãos. É sem vontade de conhecer as coisas espirituais. É sem vontade de participar das coisas de Deus. A gente fica apático com relação às coisas de Deus. Lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 23, a gente vê bem isso, irmãos. Ela vai falar de um homem rico. Jesus conta essa história. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 23. Ora, Jesus contando: havia certo um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Ele fazia banquetes, ele fazia festas. Havia também certo um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico. O rico se banqueteando e o pobre do mendigo lá aos pés dele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, dos banquetes, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto para Abraão, que teologicamente, se a gente for explicar, irmãos, é o lugar onde os mortos estão hoje, amém? Até o dia que nós vamos estar na presença de Jesus. No Antigo Testamento era o seio de Abraão, é um lugar de preparação, é o paraíso, né, que nós podemos dizer. Então, o mendigo foi para lá, mas morreu também o rico e foi sepultado. E ele foi para o inferno. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ou seja, esse que estava se banqueteando, só vivia nas festas, agora, irmãos, estava separado para sempre de Deus, enquanto Lázaro, o mendigo, estava ali no paraíso. A gente vê aqui, irmão, que Jesus conta de um homem rico, né, que vivia pensando só nos banquetes, nas festas, no prazer, no luxo, mas que no fim, irmãos, ele terminou com a sua alma perdida. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ele investiu tudo em festa nesse mundo, irmão, mas perdeu a sua alma. O erro dessa pessoa, irmão, não foi ser rica, não é por isso que ele perdeu a sua alma, mas foi justamente em descuidar da sua alma. Ele quis só, irmãos, se alegrar. Ele quis só, irmãos, uma falsa alegria, né? Se banquetear. O negócio era estar nas baladas. O negócio era estar se banqueteando, em vez de prestar atenção à sua necessidade da alma. Porque todos nós temos uma alma, irmãos. E essa alma, irmãos, ela vai ser saciada não com festas ilusórias,
não com banquetes que o mundo dá, mas essa alma, ela só vai ser saciada, irmãos, é com a presença de Deus, porque na presença de Deus nós temos a verdadeira alegria. Esse homem, irmãos, que morreu e perdeu a sua alma, ele era indiferente aos valores da alma. Ele era apático às coisas espirituais, ele não dava importância às coisas espirituais. Porque, irmãos, o diabo promove uma apatia, irmãos. A gente convida a pessoa para ir para a igreja, a gente convida uma pessoa para receber Jesus. Ontem, irmãos, eu fui, ontem eu fui fazer um teste aí no novo modelo de evangelismo. Eu fui sozinho ali para frente do Martins. O que eu fiz? Eu gravei 5 músicas e preguei uma mensagem, né? De uns 5 minutos, gravado. Aí mais umas 5 músicas, outra mensagem gravada. Aí eu deixei lá rodando. Aí eu fui entregar folhetos enquanto eu entregava folheto e estava pregando ao mesmo tempo, às vezes, sabe? Eu fiz essa estratégia para ver se ficava bom, né? Aí eu fui só testar. Eu pensei nisso sexta-feira à noite, aí fiz. Aí sábado de manhã eu fui fazer um teste. Aí eu fui entregar um folheto, irmãos, para uma pessoa, um cidadão que estava lá. E eu disse: ô meu irmão, eu vou entregar esse folheto aqui para você meditar nesta palavra. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu já sou meditado. Eu disse: meu irmão, que bênção, né? Glórias a Deus que você já é meditado, né? Aleluias. Mas tem pessoas que são assim, irmãos. Eles rejeitam de cara o evangelho, irmãos. Eles rejeitam de imediato a palavra de Deus. Eles estão cheios de si. O orgulho não permite que eles deixem o Espírito Santo de Deus falar aos seus corações. Porque eles estão vivendo, irmãos, numa falsa alegria, irmãos. Eles estão sendo influenciados de maneira que traz uma apatia espiritual. Eles não querem saber das coisas espirituais. E aí, irmãos, quando não se quer saber das coisas espirituais, irmãos, é isso que o inimigo quer. Porque ele espiritualmente vai trabalhar na vida dessas pessoas. Quantos que se perdem pelo mesmo motivo, irmãos? Vão para as festas e se comportam como se não possuísse uma alma, e depois é tarde demais. A terceira coisa que o inimigo faz, irmãos, ele propõe que as coisas boas são só esta vida, irmãos. É por isso, irmãos, que a gente escuta muitas pessoas dizer: rapaz, eu tenho que aproveitar essa vida, porque a vida vai passar. Aproveite, meu irmão, mas aproveite da maneira correta. Amém? A gente lê lá em Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Essa, irmãos, lembrando que essa é a primeira festa. Oferece ali alguma coisa que pensa que é bom, um vinho que aparentemente é bom, mas depois vem um vinho ruim, amém? Essa é a primeira festa. Nós estamos falando de 2 festas aqui. Eu estou falando da primeira festa ainda. Lucas 12, do 16 ao 21. Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita. A colheita foi muito grande. Até que disse: já sei, vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito, em depósito, muitos bens para muitos anos. Pois descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Porque ele estava pensando só nessa terra. Ele estava pensando só nessa terra e não pensava também na sua alma, irmãos. Tá certo? O negócio dele era comer, era beber, era se alegrar. Mas ele se esquecia que havia um amanhã e de que haveria prestar contas com Deus.
E todos nós, diga assim, todos nós vamos prestar contas com Deus das nossas almas. Todos nós vamos estar um dia diante de Deus. Ninguém vai fugir desse compromisso, irmãos. Ninguém. Ou você crendo em Deus ou não crendo, um dia nós vamos estar na presença de Deus. Ninguém vai fugir desse compromisso. Aí, irmãos, quando esse homem diz, eu vou aproveitar minha vida, minha alma descansa agora, se alegra. Mas ele foi chamado de louco, irmãos, porque ele foi chamado de louco por se alegrar somente com as coisas dessa terra. Pastor, quer dizer que a gente não pode se alegrar com as coisas dessa terra, não? Pode, meus irmãos, e podemos nos alegrar, e eu gosto de me alegrar com as coisas dessa terra. Gosto de ir a uma praia, gosto de viajar, gosto de ir a uma boa churrascaria, uma boa pizzaria, gosto de estar no meio dos meus irmãos, gosto, quando, não, Diácono Eduardo, quando tem uma garrafa de café, 3 irmãos, a gente conversando, batendo papo, às vezes o tempo passa, a gente se esquece, ou faz um churrasquinho, né? É bom, irmãos, é ou não é? Você já viu quando o crente se reúne? É comida, irmãos. E pense que bichinho para comer é crente. Pense 2 vezes antes de você for fazer uma festa para crente, viu? Porque pode inventar comida. E é bom demais. É bom demais, irmão. E aí, irmãos, a gente se alegra, irmãos. Tá certo? Com as coisas que Deus nos dá. Não é proibido. Agora, irmãos, tem uma coisa que a gente se alegra muito mais. É estar na presença de Deus e cuidar da nossa alma, amém? Porque isso, irmãos, é que faz a diferença. Não é só se alegrar com as coisas da terra, mas se alegrar com as coisas do céu, as coisas espirituais. É saber que nós estamos tratando a nossa alma, saber que nós temos uma alma em primeiro lugar. E essa alma um dia vai estar diante de Deus. E a gente vai prestar conta, irmãos. Então, irmãos, são 3 observações simples, mas a essa altura já dá para você perceber uma coisa, que Satanás, ele propõe o começo doce. O primeiro vinho é bom, tudo é alegria, tudo é festa, tudo é muito bom, ilusório, colorido. Você se satisfaz na sua carne, tudo é muito doce, mas o final, irmãos, é sempre amargo, irmãos. O final é amargo. E a conta, quando vai pagar, é bem cara, irmãos. Posso ouvir um amém da igreja? Então essa é a primeira festa, irmãos. Essa é a primeira festa. É a que o inimigo propõe. Mas há uma outra festa, amém ou não amém, irmãos? É a festa que Deus propõe, meus irmãos. E aí nós vamos pensar nela agora e constatar que na mesa do Senhor tudo é servido de maneira diferente. Preste bem atenção. A primeira observação é a seguinte: Deus, irmãos, Ele sempre vai nos dizer toda a verdade. Deus nunca vai com a arrudeira, Ele sempre vai dizer a verdade para nós. A primeira coisa que nós vemos como verdade que Deus nos dá, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, irmãos, pecamos. Todos nós, não tem um que não pecou ou peca. Todos nós. E por isso, nós estamos ausentes da presença de Deus, porque, irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Deus, Ele não comunga com o pecado, irmãos. Então, todos nós pecamos e por isso nós fomos separados de Deus desde Adão e Eva. Então, quando Deus diz isso, irmãos, que nós somos separados da glória de Deus, é uma palavra amarga, irmãos. É uma palavra que a gente fica assim, como é que pode? Eu estou separado da glória de Deus? É, mas Ele não esconde a verdade, irmãos, que todos nós nascemos em pecado e por isso estamos afastados de Deus. Isso é parecido com um médico, né? O médico, antes de passar o remédio, ele diz primeiro qual é a doença. E Deus faz assim:
olha, vocês estão afastados da minha glória. Todos nascem com pecado. Mas aí, irmãos, ele vai dar a receita, irmãos, para que a gente venha se aproximar dele novamente. Qual é? É aceitar da sua graça através do seu filho que foi crucificado na cruz do Calvário. Porque a partir do momento que a gente recebe o sacrifício de Jesus, nós recebemos a medicação, irmãos, que vai nos sarar definitivamente do pecado, porque nós somos perdoados, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Aí nós passamos a ter comunhão novamente com Deus, estar na sua presença e viver a verdadeira festa. Amém? Conta-se, irmãos, que um presidente dos Estados Unidos, ele foi a um culto numa igreja em Washington. E aí as pessoas chegaram para o pastor: olha, presidente, vem aqui, vamos fazer toda a segurança. Então, rapaz, procura levar uma palavra legal aí para o presidente, né? O presidente vai estar aqui, a imprensa cobrindo. Então, pastor, capricha aí. Aí, quando o presidente chegou com a sua comitiva lá e tal, aí o pastor foi pregar. E o pastor disse: eu soube que o presidente está aqui esta noite e que ele seja muito bem-vindo. É uma honra para esta igreja receber o presidente da nação dos Estados Unidos da América. Mas, meu presidente, eu tenho uma coisa para dizer: você é um pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados, para que Jesus possa te perdoar e lhe cobrir com o sangue dele, para que você pague a sua dívida de pecado. Depois do culto, irmãos, o presidente pediu para falar com o pastor. E ele foi até o pastor e disse: pastor, muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela sua palavra. Porque aonde eu vou, o pessoal tenta me bajular, dizendo que está tudo bem, tudo certo. Mas você pregou a verdade. E eu vou procurar seguir o seu conselho. Porque, irmãos, ele deu o diagnóstico e deu o remédio, que todos nós precisamos beber desse remédio para ser curado definitivamente, irmãos, da enfermidade do pecado, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Nós precisamos receber da graça de Deus nas nossas vidas, irmãos. O mais rico, o mais pobre, o mais poderoso ou não, todos os homens são iguais, todos pecaram e todos precisam da graça de Deus nas suas vidas, irmãos. Então, vejam bem, em primeiro lugar, Deus fala a verdade, que todos nós somos pecadores e precisamos da sua graça. E em segundo lugar, vem um remédio, que todos nós precisamos e Deus oferece. Deus é que oferece, irmãos, a sua graça para nós. Eu enviei meu filho, ele morreu por você, e você pode receber essa graça, não paga nada, definitivamente é um dom meu para você, e você pode receber e ser curado dos seus pecados, e participar da verdadeira festa, que é a minha presença na sua vida definitivamente. Então, de tudo que Deus nos oferece, irmãos, o prato principal nessa festa é a sua graça. Amém? Olha o que diz o versículo de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Leiam comigo. Porque é dom de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Volte lá. Porque pela fama vocês são salvos, é? Porque pela boniteza que vocês são salvos? Né? É porque você trabalha muito é que você é salvo, é? Não. É porque você está todo empalitosado, está aí pregando, é que você é salvo, é? Não. E por que é que nós somos salvos, irmãos? A graça de Deus, irmãos. E o que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Deus nos dá, irmãos. Pela graça de Deus. Mediante o que, irmãos? Tem esse detalhe. É mediante a fé. Se você crê que Jesus morreu por você,
Se você crê que aquele sacrifício de Jesus naquela cruz foi para pagar o preço do seu pecado, se você tem fé, aí, irmãos, é por isso que nós somos salvos. E isso não vem de nós, irmãos, é um dom de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. E que você pode receber esta noite esse dom de Deus. É só você reconhecer que Jesus morreu por você. É só você dizer, eu recebo o presente de Deus para a minha vida. Eu creio que Ele morreu por mim. E aí, irmãos, o que acontece? Você vai receber da graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, o dom de Deus. Nós não somos salvos dos nossos pecados pelas coisas boas que nós fazemos, irmãos. Nós somos salvos porque Jesus pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Esta é a graça de Deus. Esta palavra grega, irmãos, graça, é justamente isso, é favor imerecido. Então, a festa de Deus, que Deus nos propõe, tem a graça como prato principal. Amém? E ela é servida, irmão, generosamente. É por isso que Deus disse para Paulo, olha, a minha graça te basta, porque a graça de Deus nas nossas vidas é tudo. E por último, irmãos, a festa que Deus oferece, Ele vai guardar, irmãos, está guardando o melhor para o fim, porque no fim vem o melhor para nós, irmãos. Amém? É diferente da festa que o inimigo oferece, porque no final vem o amargo. No final, irmãos, vem o que é ruim, mas Deus não. Deus nos dá no começo, no meio e no fim o que é bom. Basta a gente receber da parte dele. E aí no final nós vamos ter o melhor, irmãos. Amém? Quem que está nessa festa com Deus? Não se preocupe que no final não vai ter surpresa não. No final é que vem o bom, irmãos. Olha aí Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 ao 9. O que é que nós vamos receber, irmãos? Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluias, isso é no céu, viu? Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é quando nós vamos estar lá na presença dele, irmãos. Alegremo-nos, exultemo-nos, e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, irmãos. Vai ser um dia, irmãos, que o Senhor vai servir a sua igreja. Vai ser um grande banquete, uma grande festa, uma grande ceia. Ali nós vamos estar naquela grande festa, e é Jesus quem vai servir a sua igreja. E a noiva dele, que é a sua igreja, já se preparou, amém, irmãos? E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Olha a preparação para a festa. Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. São aqueles que são chamados à festa, ao banquete, à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quantos estão se preparando para participar desta grande festa, irmãos? Porque no final é que vem o melhor, irmãos. Nós vamos ser servidos pela mão do nosso Senhor Jesus naquele glorioso dia. Aleluias. Vai ser uma festa de casamento, onde a noiva, a sua igreja, vai estar com o noivo, o Senhor Jesus. Diferente da festa que o inimigo oferece, que no primeiro vem bom, é ilusão, tudo é bom, mas no final, irmão, eita, vem o vinho ruim, vem a conta para pagar. Jesus não, irmãos. Ele transforma o vinho, ele dá o que é de melhor, e no final ainda tem a festa melhor ainda, que nós vamos participar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Conta-se, irmãos, que um pai foi viajar,
E ele disse assim para o seu filho: meu filho, papai vai viajar, mas não chore não, porque quando eu voltar, eu vou trazer uns presentes para você. E o menino ficou esperando o dia que o pai voltasse. E quando o pai voltou cheio de presentes, irmãos, colocou os presentes assim e disse: olha aí, meu filho, os presentes que eu prometi. Mas o menino foi, se agarrou com seu pai, irmão. Ele nem olhou para presente, ele nem ligou para os presentes, irmãos. Sabe por quê? Porque os presentes podem ser bons aqui nessa terra, mas a presença do pai é muito melhor. É muito melhor, irmãos. E um dia o papai vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E a sua presença, irmãos, vai ser melhor ainda. Então, irmãos, em festa que Deus oferece, melhor do que está na mesa é quem está na mesa. É quem está na mesa. No caso, é o próprio Senhor nosso Deus, que está na mesa conosco e vai estar naquele glorioso banquete. A festa que Deus oferece é muito melhor que a festa que o mundo oferece. Amém? Quantos estão esperando esse grande dia? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite.